Nós estamos agora, nesse momento, com 14 pessoas presentes aqui. Aliás, desculpe, 21 pessoas presentes aqui, né? Um número bem legal, bem grande, tá? E estava falando, então, aqui sobre a questão da importância da supervisão dentro do processo da psicanálise. Então, nós temos aí uma grande responsabilidade, né, quando assumimos um processo de supervisão. O que diferencia a supervisão de uma clínica de psicanálise, de um SET? Que na supervisão, vamos trabalhar a prática da orientação, a prática da orientação clínica, onde dentro desse processo, nós aprendemos aí a escuta qualificada. Tá? Por quê? Porque são dois inconscientes que trabalham ali, se relacionam, né? Um trazendo uma situação, e aí, nessa situação que ele está trazendo para esse momento de supervisão, ele traz consigo muitas coisas que, muitas vezes, o psicanalista não consegue se desprender. Né? Por exemplo, seus próprios desejos, suas ansiedades e tudo mais, que muitas vezes o afeta no processo de análise com o seu paciente. Então, na psicanálise, na supervisão, ele traz isso aí. Né? Então, essa escuta qualificada, o que ela vai fazer? Ela vai exatamente prevenir equívocos dentro do set de análise, entre analista e seu analisado. Certo? Quando ele conduzir o caso, então, ele vai conduzir o caso com mais assertividade, tendo aí um outro sujeito, um outro inconsciente, que de forma dialética, certo? Se comunicaram em uma supervisão e conseguiram chegar a uma segunda, né, hipótese, ou um acerto, né? Ou talvez uma fala que vem trazer toda a diferença para aquele que está trazendo o caso. Certo? Dessa forma, a supervisão ela vai dar, né, essa segurança que a análise vai se conduzir da forma que ela precisa ser conduzida e não simplesmente naquela solidão do psicanalista que faz as suas análises, mas não participa de um processo de supervisão. Então, o sujeito se torna dono de toda a hipótese que se coloca. Não que o psicanalista ele não tenha condição disso, mas é que nós sabemos muito bem com respeito à questão das resistências e dos nossos próprios conceitos e princípios que nós trazemos com a gente. Apesar que a gente deseje ser neutro do processo, de certa forma, há sempre uma transferência aí, de qual, às vezes, a gente pode colidir com algo que a gente sofreu, com algo que a gente tem, com algo que a gente identifica no nosso paciente. Dessa forma, a supervisão, então, ela vai fortalecer a postura ética do analista e ela é indispensável, então, a formação desse psicanalista. Tá bom? Ok? Essa é uma fala introdutória para trazer aí a importância de nos engajarmos nesse curso de supervisão, para sabermos que não é uma coisa qualquer, tá? Mas é esse espaço de interação entre dois inconscientes. O inconsciente que está aqui totalmente, digamos assim, límpido, puro, enquanto vem um outro inconsciente carregado de coisas, certo? Trazendo para a gente, agora, olhar para isso com um olhar diferente do que o analista olhou com o seu paciente. E trazendo, então, uma colaboração muito grande. Uma formação de conhecimento, conseguindo descascar, né? Como Freud falava sobre a questão das cascas da cebola, ali na questão da interpretação do sonho, mas tirando essas coisas que ele traz com ele, do qual ele não conseguiu se livrar naquele processo de análise e ele não estava dando conta. Então, a gente vai colaborar com isso. Bom? Então, vamos seguindo em frente agora para o slide número 2, para a gente não se demorar. Bom, nessa introdução, então, tá, a gente entende que essa supervisão psicanalítica é esse componente fundamental que todo psicanalista precisa ter, essa formação, porque ela estabelece esse elo entre a prática clínica e a teoria psicanalítica. Então, a prática clínica seria o seguinte: eu me relaciono com
o meu paciente, tá bom? Eu converso com ele, eu interajo com ele, eu faço a minha escuta, né? A minha atenção flutuante enquanto ele fala para mim, ok? Consigo elaborar tudo aquilo, trazer aquilo realmente usando, né, a teoria que eu conheço, mas quando a gente vai para a supervisão, né, a gente une esse conhecimento da prática clínica desse analista, desse psicanalista, junto com a teoria psicanalítica, que seria o terceiro elo entre essa questão da análise, né? Seria aí a supervisão. Bom, então, esse processo de construção, né, que junta esses dois inconscientes, permite que o supervisionado elabore, né? Ele comece aí a trazer, né, desenvolver um pensamento diferente do que ele teve naquele momento em que ele pensou durante a análise com seu paciente. Ele vai conseguir, então, refletir e vai ressignificar aquilo que ele ouviu, a escuta do seu paciente, e também voltar para esse set com um novo posicionamento clínico que vai favorecer aí, né, a, a cura, digamos assim, desses nossos pacientes. Tá bom? Também, essa relação supervisor-psicanalista, né, é um local de escuta recíproca. Por quê? Porque são dois psicanalistas interagindo entre um e outro. E não existe uma verdade absoluta. Vocês vão ver nos próprios slides aqui, né? Como que a gente vai ter ali, por exemplo, o bioma, né? Deixa eu aqui, está chegando alguém aqui. Nós vamos ver, né? Outros, o Ferenc, o Bion, né? Trabalhando essa questão de que o psicanalista supervisor, né, ele não pode se posicionar de uma forma autoritária. A gente vai ver sobre isso um pouco mais para frente. Tá bom? Dessa forma, então, o psicanalista, junto com o supervisor, eles vão chegar num consenso em que os dois vão colaborar e os dois vão aprender bastante sobre isso. Bom, essa partilha de dúvidas, né? Esses impasses éticos da clínica, bom, garante, então, essa formação mais completa e reflexiva desse nosso, desse nosso formando. Bom, de fato, a função da supervisão na formação do analista. Por que ele teria que estudar um pouco mais do que ele já estuda? Por que ele tem que ir a fundo em algumas coisas a mais? Né? Por quê? O psicanalista precisa saber muito mais, muito acima do mero acúmulo de conhecimento teórico. Então, as pessoas pensam, às vezes, o próprio psicanalista ou estudante pensa que o fato dele estudar bastante, dele consumir todos os livros de psicanálise, todas as obras de Freud, né, e de outros psicanalistas, vai torná-lo um psicanalista. Não, ele vai apenas ser um sujeito que tem bastante conhecimento. Bom? E quando ele começa a atender, então, ele pega todo esse conhecimento e ele faz o que com isso? Né? À medida que ele interage com o seu paciente, ele começa a lembrar dessas coisas, começa a juntar as peças e dizer, eu acredito que seja isso que está acontecendo. E muitas vezes pode ser de forma equívoca, pode ser que se equivocar com isso. Dessa forma, então, o supervisor entra mediando isso aí, né? Entre o saber que ele sabe formal e a experiência emocional do analista. Tá bom?
ele atua nisso aí. O supervisor ele tem bastante conhecimento, ele já sabe um pouco a mais dessa experiência clínica e já entendeu melhor esse tripé. Então, Freud ele enfatizou a necessidade dessa escuta refinada, de uma postura ética construída através da prática supervisionada. Por que é importante isso? Né? Por que é isso? E em outro slide a gente vai falar sobre isso. Né? Como que a gente se posiciona diante da supervisão, por exemplo, trazendo um caso. Se a gente tem um caso aqui, né? Como é que a gente vai fazer para se posicionar? E quando é supervisão grupal? Como é que eu trago esse caso, uma vez que o paciente em si ele não nos autoriza a falar seu nome e nem contar a sua história? Ok? Então, nesse espaço, né, que é um espaço de elaboração e contenção, né, de controle, tá? O psicanalista supervisor ele vai ajudar o analista com essas questões que ele tem dentro do seu set analítico. Um minuto, pessoal. Está chegando gente, eu tenho que parar para poder permitir que eles entrem aqui. Então, veja bem o que acontece, né? A supervisão, então, permite, né? Ela permite a análise dos próprios modos de escuta e dos efeitos subjetivos da transferência e contra-transferência. Significa, o que isso aqui se resume, né? Ok? O que se resume? Que, como eu falei lá na introdução, quando eu trago um caso para a supervisão, eu trago um caso contaminado, certo? Com minha identificação ali naquela transferência que eu recebi e naquilo que eu acabei levando para o meu analisando, aquela contra-transferência. Então, eu venho trazendo aquilo, às vezes, bem seguro de mim, né? Achando que aquilo ali está sendo uma coisa muito legal, que eu estou conduzindo muito bem a minha análise, e quando eu chego na supervisão, durante aquele espaço que a gente está trabalhando junto, se percebe o seguinte: nossa, eu estava caminhando por um caminho que estava meio diferente do que é real para cá. Ok? Esse supervisor, então, transmite a cultura analítica, que seria a discussão do caso, a limpeza das transferências e das contra-transferências, ok? A orientação com respeito ao comportamento ético, ok? Tá bom? E fazendo com que a tradição psicanalítica de Freud de 1900 continue vivo no famoso tripé, certo? Conhecimento teórico, que o analista traz com bastante profundidade, porque se ele se autorizou, ele estudou, tá bom? Ele traz ali, agora, ele vem ao supervisor, então, para ter essa construção e o reparo, né, digamos assim, daquilo que precisa ser reparado, tá bom? E ele traz ali também aquela importante situação do que o Freud falou, né? Conhecimento teórico, certo? Grande que está trazendo, a questão da supervisão e a questão da própria análise dele, certo? A própria análise dele, a análise pessoal dele. E aí é muito interessante falar, por quê? Porque quando você está trazendo um caso para o teu supervisor, querendo você ou não, você está complementando uma análise que você tem. Né? Você acaba participando de um processo de análise, porque você traz ali as suas transferências também naquilo ali. Entendeu? Então, essa ideia de que a supervisão é só para discutir casos de paciente, na verdade, é um equívoco. Tá? Por quê? Porque você também faz análise ali, à medida que vai quebrando aqueles paradigmas, vai quebrando aquele pensamento que você traz, que você criou, muitas vezes trazendo junto até alguns preconceitos. Ok? Tá bom? Então, esse espaço de elaboração ajuda a sustentar o analista frente às complexidades da clínica. Quando ele volta para o seu paciente, ele volta com a nova formação, né, com um novo conhecimento, com a nova construção
inclusive no sentido de se posicionar até com mais respeito, às vezes, né? Se colocando agora numa situação mais de ouvinte, né, de espectador, muitas vezes, de que aquele interventor, que acha que é o que a gente chama de suposto saber, que sabe tudo, que está sabendo tudo. Ele percebe que ele não sabia tudo. Ele aprendeu, ele construiu algo também na supervisão. Pessoal, tudo bem até aí? Se tiver tudo bem, tá? Se tiver tudo bem, a gente vai seguindo em frente. Ok? Então, vamos lá. Né? Temos aqui, então, né, essa supervisão, análise pessoal e estudo teórico, que eu acabei de falar, que seria aí a tríade freudiana, né, que a gente chama de tripé. Então, formação analítica é composta por análise pessoal, certo? Por isso, todo aluno que já está estudando, ele vai ter o seu analista para que ele comece tanto a fazer a sua análise pessoal, mas como a aprender o processo, né? Está vivenciando aquilo ali, para dizer a verdade, tá bom? Ele é levado a estudar muito, por exemplo, hoje eu já coloquei para vocês esse e-book aí, né, que estão com 3 autores dentro deles, para vocês estudarem. Eu também vou fornecer para vocês os livros, eu tenho todos eles em PDF, vou fornecer para vocês também se aprofundarem bastante na questão teórica, né? E a questão aí da supervisão, tá bom? Então, o conhecimento teórico pode ser, aliás, o conhecimento teórico sem vivência subjetiva pode se tornar dogmático ou superficial. O que significa isso? Né? Significa o seguinte, eu acabo estudando, transferindo um conhecimento teórico escrito por pessoas que estudaram, colocaram a sua experiência ali, mas a minha experiência mesmo eu não tenho para colocar. Então, me torna uma pessoa muito superficial, porque eu não tive contato com a realidade, e aí eu sou um transferidor de conhecimento de um livro, isso não é suficiente. Tá bom? Outra coisa importante, é através da dialética, né, o diálogo entre as pessoas, que o conhecimento se constrói, certo? Então, os psicanalistas conversando entre si, eles criam e recriam teses que podem favorecer bastante o processo da psicanálise, tá bom? Ok? Então, esse conhecimento compartilhado leva as pessoas a refletirem, ok? Por quê? Como disse para vocês, né? Não adianta. Um sujeito só, ele vai levar ele traz muita coisa junto com ele, que muitas vezes não está relacionada à teoria psicanalítica, mas está relacionada à sua própria vivência. E aí, quando eu começo a trazer esses vícios na supervisão, é onde a gente começa a se ver, se olhar no espelho. O supervisor é o nosso espelho, tá bom? É o nosso espelho. Dessa forma, veja bem, né? A supervisão traz traz essa barreira para a gente, esse impedimento da gente seguir em frente com ideias próprias, criação de dogmas que nós mesmos criamos, que é normal do ser humano isso, tá bom? Ok? Bom, por outro lado, fazer a análise pessoal com um psicanalista, mesmo você sendo um supervisor, tá bom? Leva você a trabalhar uma coisa importantíssima, que é a questão da fala, né, da base da psicanálise, né? Da base da psicanálise, né? Em que o sujeito está ali para tentar pôr para fora as questões que ele não dá conta. E você, como analista, fazendo isso, né? Você fazendo a associação livre, que é o termo correto, você aprende e entende a importância de deixar o seu analisando falar, ok? Dessa forma, você mesmo, como analista, coloca para fora os seus fantasmas, né? Os seus medos, entendeu?
as coisas que você tem com você que te sufocam, porque o analista é um ser humano, né? Como ser humano que ele é, ele convive com uma realidade que todo mundo convive, e tem seus traumas, tem seu recalque, né? Ok? Ele recalca como todo mundo, bom? Ele sofre como todo mundo, ele tem as suas demandas do qual ele não dá conta, bom? E isso muitas vezes faz com que ele crie certas resistências. Então, ele tendo resistência, ele também percebe que o paciente também tem resistência. Então, é muito legal quando a gente percebe isso. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte: eu sou tanto quanto ele. Dessa forma, tá? Eu preciso respeitar o momento dele falar. Ok? Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui na questão da análise pessoal, tá? Que a análise pessoal permite ao analista, então, tomar contato com seus próprios fantasmas, como disse, as resistências e seus desejos inconscientes. Tá? Se ele não faz isso, ele é um sujeito que traz consigo um perfil, né, de sofrimento. Logo, quando ele tem um contato com o seu analisando, o que faz? Ele logo recebe aquela transferência, e essa transferência mexe com ele, e ele não vai conseguir seguir, né, um processo de análise. Ok? Então, a análise pessoal permite isso, né, com que o próprio analista ele se veja diante de uma necessidade de fazer associação livre, de vencer suas resistências e desejos inconscientes. Quando eu sou um analista, o que eu penso? Né? Quando eu me coloco diante da minha analista, ou do meu analista, quando eu começo a perceber que algo está acontecendo, que eu não consigo me livrar, eu não consigo pôr para fora, né, do meu inconsciente, eu penso, mas eu sou um psicanalista, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer. Então, isso faz com que eu me liberte, de certa forma, né, desses desejos inconscientes, o que não acontece muitas vezes com o nosso analisando, porque ele não tem noção da questão psicanalítica. Ok? Então, análise pessoal, estudo teórico, tá, com todos os conceitos, é necessário para a gente pensar em nomear as experiências clínicas, que seria isso, né? Para que a gente possa interpretar, okay, o que está acontecendo, baseado num conceito teórico que está descrito na literatura. Bom, então, aqui nós temos, novamente, a questão da supervisão, né, no lugar onde essas duas instâncias se encontram. A experiência concreta da clínica e mais a teoria. Bom, durante a análise pessoal, né, em que você faz com o seu analista, você se coloca numa situação de paciente, e aí você entende isso e coloca para fora a sua resistência. Na associação livre, você consegue colocar para fora os seus desejos inconscientes, e na supervisão, essas duas instâncias se encontram, mas com um diferencial. Eu estou trazendo também as demandas do meu paciente. Então, dessa forma, reforçando o que eu já falei anteriormente, a supervisão é uma extensão da análise pessoal. Vocês perceberam? Então, eu venho do meu set para a supervisão, trazendo uma demanda do meu paciente, sendo que, junto com isso, vem também as minhas demandas junto, as minhas dúvidas, né? Porque eu não dei conta de certas coisas. E aí, nesse momento, então, o nosso supervisor acaba participando e nos auxiliando nisso aí, o que nada mais é do que uma extensão de uma análise pessoal. Okay? A supervisão permite ao analista se apropriar de seu próprio estilo clínico, promovendo uma prática mais autêntica e reflexiva. O que é isso? Ele traz a sua demanda, ele é ele não vai deixar de ser ele porque ele teve uma orientação de supervisão. Não, ele continua. Só que ele vai refinar isso. Agora ele vai voltar agora com uma bagagem de maior segurança. Ok? E assim como nós temos a questão lá no set analítico, né,
da transferência entre paciente e o psicanalista, também na supervisão, como falei, existe também essa transferência. A relação entre o supervisor e o supervisionado é atravessada por fenômenos transferenciais e contratransferenciais. Os alunos estão chegando agora, transferência é aquilo que o analisando consegue fazer chegar ao seu analista, ok? O seu analista, sendo um bom analista, ele permite, naquele ambiente de escuta, que, através da associação livre, o paciente, analisando, consiga colocar para fora, né? Confiando nele, percebendo nele uma figura de autoridade, muitas vezes, e de referência, ele transfere. O analista, então, o que ele faz? Ele recebe essa informação, processa ela dentro da teoria e da sua experiência clínica e a devolve como forma de ferramenta de cura. Ok? Isso aí é a relação que acontece num set normal. E vai acontecer também dentro de um set de supervisão. A mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer aí. Sendo que, como eu disse no slide anterior, né, eu trago as minhas demandas e trago também a demanda do meu paciente. Ok? A figura do supervisor pode ser investida de diversos significados. Isso aqui é importante a gente perceber. Ó. Com autoridade, certo? Aquele que conhece, tem conteúdo, e é bom que a gente entenda uma coisa chamada assim, ó, autoridade sem autoritarismo. Ok? O que é uma autoridade sem autoritarismo? O sujeito conhece de clínica, conhece de conteúdos, ok? E consegue fazer com que a pessoa que está diante dele se transfira para ele tudo o que precisa transferir, sentindo-se apoiado, sentindo-se seguro, por conta de uma coisa simples. Eu confiei no outro. Diferente da autoridade com autoritarismo, que seria o seguinte, é uma barreira que já acontece de início. Quando você chega na supervisão, em que o supervisor se coloca na figura do suposto saber, aquele sujeito que sabe tudo e que você chega para ele como aquele que não sabe nada. Ok? Então, isso é importante para a gente estar falando nesse curso de supervisão aqui. Toda vez que você exerce autoridade no set analítico com autoritarismo, você fecha a possibilidade da transferência imediatamente. Ok? E é possível que esse psicanalista que chegou para análise nunca mais volte. Isso aqui é verdade. Ele nunca mais volta. Tá? Outra coisa é a questão do ideal do eu, né? Bom, o que eu projeto? O que eu quero naquilo ali? Tá? Então, é muito importante pensar nisso, né? Entendeu? Como eu me vejo nisso aí como supervisor. Tá? Ok? Então, como disse, o supervisor deve criar esse ambiente de escuta que acolha sem conivência, tá? E confronte sem humilhar. Tá vendo só como é que é? Acolha sem conivência. O que é isso? Eu não vou receber o meu analisando, né, o meu psicanalista que veio trazer o caso para mim, sabe? Tipo assim, concordando com ele para que ele fique bem comigo e ele volta totalmente vazio, tá? Não, negativo. Eu vou me posicionar dentro da figura de autoridade, trazendo para ele aquilo que precisa ser falado, tá bom? Eu vou confrontá-lo também, no sentido de ele possa se entender na sua resistência, ok? Mas de forma confiante. Ele fale assim, semana que vem eu quero estar aqui de volta. Entendeu? Ok? Por isso é importante que o psicanalista, o supervisor, ele pense na importância da transferência positiva e negativa. Porque a transferência negativa, sabe, tem que ser pensada. Porque essa transferência negativa deixa o psicanalista que vem para a supervisão, sabe, olhando para o outro como se o outro fosse, então, aquele que sabe tudo e eu não sei nada. E isso é um problema. Por quê? Porque, inclusive, reduz a possibilidade daquele que vem ser supervisionado de conseguir colocar para fora aquilo que ele conhece, para a construção de saber. Ok? Então, a supervisão ela deve sustentar um espaço de escuta horizontal, né, onde a autoridade seja a responsabilidade clínica e ética. Percebe, então?
essa autoridade não é a autoridade que eu sou supervisor, porque eu fiz não sei quantos cursos, eu já tenho 200 horas, 200 mil horas que já faço supervisão, que faço análise, nada disso. A autoridade se dá pelo conhecimento, pela prática clínica, pelo que eu sei. Dizer assim, olha, tudo bem que você está pensando que isso pode ser por uma questão em que o sujeito está, né, que o sujeito está tendo revivendo um momento da infância dele. Mas, na verdade, será que é isso mesmo? Talvez não seja, entendeu? E aí ele leva o outro, então, a fazer uma reflexão e pensar uma segunda opção, uma segunda questão. E aqui um ponto muito legal, tá bom? Tá? Muito legal, em dois sentidos. Dentro do SET analítico, principalmente nas supervisões grupais, que seria o que a gente está fazendo aqui hoje, poderia ser uma supervisão grupal, né? Em que cada um de vocês vai interagir um caso, eu sou o supervisor, a gente vai discutir isso. Ou tem dois supervisores, por exemplo. Tá? A questão da ética, né? Daquilo que a gente vai falar ali sobre os nossos analisandos. Então, a supervisão deve garantir esse ambiente de respeito, de escuta e confiança mútua, especialmente em supervisões grupais. O erro, o impasse e a dúvida são partes fundamentais do processo formativo e deve ser acolhido com ética e responsabilidade. O que significa erro? Né? Se você entende o que significa erro, você vai perceber que o erro faz parte do aprendizado. Eu só aprendo se eu errar. Ou melhor, eu não tinha conhecimento, tento fazer. Se tento fazer, eu erro. Se eu erro, eu busco conhecimento e eu aprendo. Então, quando chega quando vem um psicanalista e chega e coloca um caso, se ele tomou uma posição ali que o supervisor não concorda exatamente, porque realmente está um pouco fora daquilo que tinha que ser, certo? Ele deve ser ensinado, deve ser orientado, e não apontado como erro, porque aquilo vai criar barreiras nesse analista, nesse psicanalista, e na próxima vez que ele for tentar atuar, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter medo, ele vai temer erro. Ok? Ok? Então, supervisão como exercício ético e clínico, né? A supervisão psicanalítica é um exercício ético e clínico de escuta, ok? Nunca que vai sair do conceito da associação livre. Então, quando o psicanalista traz o caso, certo? O supervisor ele faz a mesma coisa que faria numa análise pessoal. Ele faz o quê? Atenção flutuante. O que é atenção flutuante? Vai ficar calmo, vai observar enquanto a pessoa fala, vai refletir, vai olhar para a forma que essa pessoa se posiciona, como que esse analista está, o emocional dele, toda uma questão do que está acontecendo ali naquele momento, né, está dentro desse conceito tá, de atenção flutuante. A integração, então, da tríade freudiana exige tempo, por quê? Não é hoje que você consegue finalizar uma questão, depende muito, né, do que a pessoa traz de demanda, ok? Depende da escuta, e aqui eu falo da atenção flutuante, e daquilo que há dentro do subjetivo do sujeito psicanalista. Né? O que ele traz aqui? Okay? Do que ele reflete. Do que de fato é real ali ou é simplesmente fantasia, uma imaginação. Isso, se a gente consegue integrar, né, essa tríade, supervisão, estudar bastante e fazer essa análise, a função psicanalítica primordial ela vai sempre estar presente. A presença do supervisor como um continente simbólico, e aqui a gente está falando de Bion, tá? A presença do supervisor como um continente simbólico possibilita o amadurecimento técnico e o fortalecimento da função psicanalítica. O que seria esse continente, né, falado lá pelo Bion? Seria
o sujeito que é um depósito da informação do outro. Né? É aquele sujeito psicanalista que recebe, é o sujeito psicanalista que ele recebe a transferência. Certo? Isso é chamado continente. É um conceito dado. E a gente vai ver um pouquinho agora isso também um pouco mais para frente. Ok? Então, nós temos aqui, tá? Então, nós temos aqui o quê? Né? A importância da supervisão na formação. A supervisão não se limita à aplicação de conhecimentos técnicos, certo? Por quê? Porque o supervisor é aquele cara que traz, aquele sujeito que traz a prática clínica à flor da pele, certo? Ele tem uma vivência, e além do mais, como eu disse para vocês, ele está limpo, ele está puro quando eu chego. Então, ele não está contaminado com aquilo que eu trouxe do meu set. As minhas dúvidas, a minha contra-transferência, certo? Isso, então, vai constituir um campo vivo de elaboração simbólica. O que é isso? Um campo vivo de elaboração simbólica. A gente começa a pegar o inconsciente e transformar ela em coisas, né? E fechar aí uma ideia de imagem do que realmente, de fato, está acontecendo. E aí, o nosso analisando, né, aquele que está sob o cuidado do supervisor, ele sai daí realizado, né, seguro para a sua próxima análise. O encontro com o outro, né, paciente e supervisor, no caso, né, convida esse analista a se transformar o tempo todo. Quer dizer, ele vai se modificando com o tempo. Dessa forma, a supervisão é essencial para a construção de um estilo clínico, autêntico e reflexivo. Veja bem, não é uma questão do analista que vai ao supervisor sair dali, né, mudando a sua característica como profissional. Não, negativo. Né? Ele continua sendo ele, só que agora ele volta fortalecido. Certo? Ele vem com aquela informação nova, aquela ideia, aquilo que se criou dentro do seu subjetivo, agora ele monta tudo isso e ele volta agora com uma ferramenta nova e aí ele dá uma resposta agora melhor na próxima análise. Ok? Supervisão é construção do analista, então. Né? Supervisão permite ao analista, em formação, confrontar-se com seus limites, resistências, fantasias e ideais, entendeu? É um campo de segurança para o psicanalista. Olha, quando eu estou diante do meu supervisor, eu não estou diante do meu paciente. Olha só, a vantagem que eu tenho. Porque ali eu posso me soltar ali, né? Eu posso falar o que eu quiser ali dentro, porque eu estou num campo seguro. E isso é muito legal quando eu consigo vencer essas resistências. Por quê? Porque eu saio dali agora, né, me sentindo um profissional mais seguro de tudo. Né? Aqueles medos que eu tinha, aquelas fantasias, aquelas coisas, né? Eu projetava coisas e agora eu sei que não. Eu sei que na verdade, eu estou vivendo agora o ideal. Né? O ideal de quê? Né? O ideal de que o objetivo da minha análise não é fazer suposições, mas conseguir desenvolver, descobrir coisas que possa trazer a cura do paciente. Né? Só repetindo aqui, né? O supervisor como continente simbólico, e já disse para vocês que é continente simbólico, não é isso? Aquele sujeito que recebe tudo, tá? Ele recebe, ele está pronto para receber, tá? E quando ele é continente, ele é um cara que abre-se para o seu analisando, de forma que o seu analisando transfere tudo para ele. Ok? Isso possibilita esse amadurecimento técnico e fortalecimento da função do psicanalista. Dessa forma, toda vez que você vai em uma supervisão, né, você é obrigado a se aprofundar. É obrigado a refletir, ok? E é ali, na supervisão, que realmente ocorre, finalmente, a formação do analista. É na supervisão. Fora, né, do seu mundo, digamos assim, autodidata, de buscar conhecimento e tentar interpretar o que o Freud falava em 1900. Hoje ele está diante de um outro sujeito que lê a mesma teoria, mas que vivenciou uma prática que está vivendo em 2025. Ok? Vamos concluir aqui para a gente passar para a segunda parte agora, tá? São 9h30. A supervisão psicanalística é um exercício ético e clínico de escuta. Ela promove a transformação contínua do analista.
Este módulo, então, explorou os fundamentos. Eu falei para vocês aqui da tríade, isso é fundamento. A função formativa, que seria estudar bastante, e as implicações éticas e subjetivas da supervisão, em que, dentro desse ambiente, não se trabalha uma questão de exposição de pessoas, crítica de pessoas, mas de aceitação e de entendimento que o sujeito tem seu subjetivo, é um sujeito subjetivo, né, e que traz a carga de pressão dos seus pacientes para dentro desse ambiente. Ok? Então, sempre, para quem é psicanalista, ou para quem é um aluno que está assistindo aí, né, tempo é muito importante na psicanálise, por causa da questão da fala, né, da escuta, da atenção flutuante, e que é através da fala, e falar bastante, que se implica aí, né, de receber ou de colocar para fora o que temos dentro da gente, que é a base da psicanálise. Fazer com que o sujeito coloque para fora aquilo que ele não dá conta, aquilo que o perturba, aquilo que o incomoda, né? Ok? E, ao final de tudo, nessa transição de conversa analista-supervisor, esse encontro, essa construção, né? Ok? Que a fala do supervisor, muitas vezes, atravessa o analisando, né? O analista em análise. E também, o analista, muitas vezes, atravessa, com sua fala, a coisa que ele traz para o supervisor. Ok? Isso tudo é uma construção, que, no final, vai ser um estilo de escuta e intervenção. Ok? Pessoal, agora eu teria um simulado para a gente fazer rapidamente, tá? Não sei a hora de vocês, já temos aqui quase uma hora, né? 8h30 a 9h30, quase uma hora, não sei a disponibilização de vocês, se vocês querem permanecer por mais uns 20 minutos ou 15 minutos. Gostaria da manifestação de vocês. Levantar a mãozinha, diz tudo bem, a gente continua, ou a gente para por aqui. Bom? Então, vamos ver esse simulado rapidinho aqui, tá bom? Porque é um caso, né, em que é importante falar, porque é um dos piores casos que existem, tá? Ok? É um dos piores casos que existe, que perturba todo mundo. Então, eu coloquei esse caso aqui exatamente por isso. Eu vou passar rapidamente aqui, para a gente não perder muito tempo. Contexto clínico. Tá? O título: a paciente que não fala e o analista que fala demais. Ok? Bom, se nós estamos diante de um set analítico que é a cura através da fala, a gente quer que o paciente fale. Certo? Se o paciente não fala, você fica ansioso e acaba falando também. E é nesse contexto que a gente vai discutir agora. João é um psicanalista clínico, está atendendo um adolescente de 16 anos que veio trazida pelos pais. Sintomas dela: ela é isolada, não fala com ninguém, tá bom? E tem crise de choro constante. Após 4 sessões, ok? Em silêncio, a paciente ainda não disse nenhuma palavra. O João tem preenchido o tempo com comentários interpretativos, tentando falar, convencê-la a falar, tentando quebrar o silêncio e se sentindo frustrado. Por quê? Por mais que ele fala, que ele tenta interagir, ela menos interage. Ok? João chega, então, para a supervisão e fala: eu tento acolher, mas me sinto inútil com ela. O silêncio me incomoda muito. Eu começo a falar coisas sobre o possível sofrimento dela, sobre a família, mas nada muda. Saio da sessão cansado e me sentindo meio culpado. Questões para a nossa discussão, ok? O que o silêncio da paciente pode estar comunicando ao João? Por que ela está calada? Por que ela não fala nada? Como a postura do analista pode estar interferindo na escuta? Será que a fala dele está atrapalhando? Que tipo de vínculo pode estar se estabelecendo entre João e essa paciente? Como supervisor, pode acolher as angústias de João sem reforçar a culpa dele? E quais seriam os conceitos de Freud, Ferenc ou Bion, tá? Para nos ajudar a pensar nesse caso aí? Vamos rapidamente seguir em frente. Bom, silêncio da paciente, que pode estar comunicando.
né? E aqui a gente já vai, como a hora está avançada, eu não vou abrir para a gente discutir hoje, a gente pode discutir em outra aula. O silêncio pode ser um sintoma, pode ser uma defesa ou até uma forma de linguagem, certo? Sintoma por quê? Porque está deprimida, está quieta no canto, não quer se comunicar por conta que ela não tem desejo disso, né? Talvez a pulsão de morte. Pode ser uma defesa, tipo, eu me calo porque as pessoas nunca me deixam falar, tá? Talvez ela esteja transferindo uma informação, tipo assim, eu não falo porque eu não consigo transmitir toda vez que eu vou falar, eu não consigo falar e tal, ok? Também pode estar expressando medo, né, da situação em que ela vive, pode estar desconfiada do analista, ela pode estar angustiada ou mesmo uma tentativa de preservar algo do mundo interno. Ela não quer falar com ninguém, aquilo é dela, ela tem medo. Pode ter sofrido um abuso, né? Ela não quer falar sobre aquilo. E aí, veja bem, é onde entra a crise do analista, certo? Ele precisa ouvir a pessoa falar alguma coisa, porque é através da associação livre que ele tira as suas conclusões. E aí, tá bom? E aí, nesse momento, é que os teóricos dizem para a gente, o silêncio é escutado como conteúdo na psicanálise. Entenderam? O silêncio é escutado como conteúdo. É perceber o seguinte, que algo está por trás disso tudo que não a permite falar. E eu tenho que dar tempo para ela, para que ela sinta-se segura junto comigo. Pode ser 4 sessões, 5, 6 sessões, até o momento em que ela vai abrir e vai falar algo. Tá? O que ele diz, como ele afeta o analista e o que ele faz circular na relação é importantíssimo. O analista recebe esse silêncio, né, de uma forma de frustração. É como se a pessoa estivesse rejeitando, né? Isso traz um sofrimento muito grande e ele leva isso para a supervisão. Mas, veja bem, aqui tem a segunda pergunta. Como que a postura do analista, que era de falar, 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 está interferindo na escuta? Ao tentar preencher o silêncio com interpretações dele, porque ela nada falou, apenas a família passou a questão e ela estava deprimida, chorava muito e não queria falar com ninguém, tá? Então, ele age impulsivamente, tentando puxar um assunto, trazer uma conversa para aliviar a própria angústia, o que vai comprometer a atenção flutuante. Por que vai comprometer a atenção flutuante? Né? O que é atenção flutuante? É a observação. Nessa hora, ele devia estar calado, olhando o semblante dela, vendo essa paciente, como está se comportando no ambiente, certo? Elaborando uma forma de conseguir entender isso através do próprio sintoma dela. Mas só que não, ele fala. E quando ele fala, ele não raciocina. Ele não consegue observar. Isso atrapalha também, por quê? Porque ele é intrusivo agora no momento de silêncio da paciente. Ele se coloca no centro da cena. Quer dizer, a cena é da paciente, ele se coloca ali. Isso impede que a paciente experimente o espaço analítico como acolhedor e seguro para emergir. Significa o seguinte, muitas vezes, onde ela se sente afetada, né, destratada, desprezada, e ela está quieta ali dentro, porque ali é o melhor lugar do mundo para ela. Tá? Bom, e aí vem a questão, que tipo de vínculo pode estar se estabelecendo entre o analista e essa paciente? Veja bem, possivelmente um vínculo marcado pela passividade ativa da paciente. Tá? Ela fala com o seu silêncio, ok? Passividade ativa. O que é passivo? Uma pessoa que só recebe. Tá? E o que é ativo? Ativo é alguém que faz alguma coisa. Então, como pode fazer uma coisa que uma pessoa só recebe e ela é ativa? Lógico, porque dentro do subjetivo dela está acontecendo milhões de coisas ali, entendeu? Do qual ela desenvolve uma resistência muito grande, do qual ela não consegue transferir. Ela fala com o seu silêncio mesmo. E pela ansiedade de desempenho do analista, né, ela se cala ainda mais. Isso pode configurar uma transferência, uma de João ocupa o lugar do outro intrusivo, como eu falei para vocês. Tá? Veja bem, é incrível, né? Nessa hora, ele deveria receber a transferência dela, ele transfere para ela essa insegurança, essa impaciência.
esse desespero para ser reconhecido como psicanalista. Né? Algo que pode estar em jogo no mundo interno do adolescente. O que significa? Esse sujeito estranho falando comigo coisas que ele não sabe, que ele não tem nem noção, porque nada falei a ele. Então, esse vínculo estabelecido, ele é um vínculo destrutivo. Como o supervisor pode acolher a angústia de João sem reforçar a culpa? Agora a gente entra, ele não conseguiu, ele levou esse caso agora e ele vai ouvir o que o supervisor pode fazer. O supervisor pode validar a angústia de João como legítima e comum na formação. Ele vai dizer, sim, é normal isso acontecer. Você não está conseguindo fazer um contato, ela não está conseguindo transferir para você nada, apenas fica em silêncio, então isso é normal, a gente fica assim mesmo. E aí ele vai dizer, então, né, você que está assistindo a essa aula, né, se for um caso para você, né, vai nomear o silêncio como um fenômeno clínico relevante e não como fracasso. Ela está assim, porque ela ainda não elaborou, ela não conseguiu ainda se encontrar, ela ainda não está se sentindo no momento certo de falar, de colocar para fora a sua primeira palavra. Dessa forma, o supervisor reorienta João para o exercício de esperar, sustentar e escutar o que está sendo comunicado na ausência das palavras. Estimular João a refletir sobre o que o silêncio mobiliza nele, em vez de apenas focar no comportamento do paciente, certo? Ensinar para ele que ele precisa se autoconhecer, certo? Que ele precisa se validar e entender que a psicanálise não é só o paciente falar, mas também é questão de que esperar o paciente conseguir processar. Ok? Dessa forma, vamos tratar rapidamente de 3 sujeitos aqui. Primeiro, Freud, né? Freud, o pai da psicanálise. A importância da atenção flutuante e do julgamento na escuta analítica. O que Freud falava? Né? Ele fala o seguinte, escute o paciente com muita atenção, com atenção flutuante. Ou seja, sem se fixar em detalhes específicos inicialmente, permitindo que o inconsciente do outro se manifeste livremente. Deixa de falar, ou vai só observar. A escuta não é pegar coisinhas assim, nem direcionar por uma expectativa do sujeito. Ok? Junto disso, é fundamental que o analista não julgue o conteúdo trazido, mantendo uma postura neutra e acolhedora. Veja o que aconteceu com o João. Ele não manteve uma postura neutra, ele não foi acolhedor. Ele simplesmente ele se tornou um sujeito intrusivo dentro do set, causando uma ansiedade desnecessária ao paciente, do qual ela fazia o quê? Ela ainda se recolhia ainda mais. Tá bom? Isso cria um ambiente em que o paciente pode se expressar com liberdade e confiança, favorecendo o trabalho analítico. Então, a escuta, a atenção flutuante, não tem tempo de terminar. Já Ferenczi, né, ele é diferente, é um pouco diferente. Né? Ó, o cuidado, eu não sei bem aonde que nós paramos, eu não consegui perceber que a aula tinha caído, né, que o Bion, tá? Ferenczi falava sobre essa questão da humanização ali, né? Ok? E o Bion, ele fala sobre o quê? Sobre a questão do sujeito alfa, o paciente alfa, tá bom? Só para a gente concluir, ok? O analista como sujeito beta, ao mesmo tempo que o analista é o continente. Resumindo, o sujeito alfa traz demandas, muitas demandas. Ele confia no analista, tá bom? Ele consegue criar uma identificação com o analista, ele consegue ali fazer a transferência. O analista recebe tudo aquilo como continente. Nesse momento, olha o que é importante, o analista processa isso e devolve isso para ele na contra-transferência, dando solução à dor dele. Ok? Então, o sujeito beta tem essa obrigação de devolver. E aí fechamos o ciclo da análise como análise ideal. Mas aí vem o grande problema, tá bom? Que o Bion vai falar. Se você não consegue se tornar como analista o sujeito beta, essa contra-transferência não funciona e o sujeito se frustra, o paciente se frustra, tá bom? E ele fica ainda mais, com mais dores e mais problemas ainda. Daí, o Bion falar sobre isso. Então, só para a gente finalizar, tá? Então, se o analista não consegue fazer essa contra-transferência, levando a solução para a dor do sujeito, ajudando-o a se encontrar,
esse sujeito se torna frustrado, traumatizado e muito mais complicada a situação dele, tá bom? Fica para a gente finalizar essa aula aqui, pessoal. Sempre o analista precisa desenvolver a função beta, aquela função capaz de identificar, processar, e se não consegue, levar para a supervisão, em discussão da supervisão, e trazer o caso para satisfazer a demanda daquele paciente. Mas o professor Oséias já falou comigo agora, tá? Ele estava descansando. Então, a próxima aula é do professor Oséias, tá bom? É claro que eu sempre vou estar preparado aí para ser um backup dele, né? Se acontecer de novo, ele tem que tomar um remédio e no dia não dá certo, eu vou estar entrando.